Se você ler o Enuma Elis junto dos primeiros capítulos da sua Bíblia, você vai entender que tudo que está aqui não passa de mito ou plágio disso aqui. Quer entender tudo isso? Então fique comigo até o final. Então fala aí, galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa. E no vídeo de hoje eu quero fazer com vocês uma análise do Enuma Elis, o mito de criação babilônico. Sim, nós vamos falar de Tiamat, Marduk e muito mais, e entender como que isso daqui influenciou isso aqui. E antes de mais nada, eu quero fazer um disclaimer inicial que eu não tenho nada contra a sua crença, tanto que o que eu vou expor aqui é um material exegético e você pega essa informação e vai consultar por você mesmo, vai consultar líderes religiosos, vai consultar bibliografias, faça com essa informação que você quiser, tá? A função desse vídeo é apenas passar o conteúdo. Para não dizer que eu estou sendo tendencioso de alguma forma, eu vou fazer questão de usar como material bíblias, né? Que são bíblias de estudo ou comentários de estudo, que são materiais cristãos e não material ateu, material agnóstico ou coisa do tipo. Aqui, ó, Manual Bíblico, Sociedade Bíblica do Brasil. Ó, comentário do Gênesis de um cristão, ó, Bruce K. Waltker, tá? Olha esse tijolo aqui, ó, é o Comentário Bíblico Vida Nova. Comentário Bíblico Bruce, NVI. Dicionário Wycliffe, também um dicionário cristão. Olha esse aqui, galera, olha essa pedra. Dicionário Teológico Internacional. Aqui, ó, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Vida Nova, tá? Não tem material ateu aqui, é tudo material cristão. Fora, é óbvio, os léxicos hebraico, tá? Aqui, ó, Dicionário Bíblico Hebraico-Português, material acadêmico. Esse aqui também, ó, Léxico Analítico Hebraico-Caldaico, show? Então, material aqui de sobra para embasar aquilo que eu vou falar com vocês. E todas as bíblias que eu vou utilizar são bíblias que são de estudo, bíblias cristãs com muito material apologético embutido, muito material devocional. Olha aqui na Bíblia de Jerusalém, uma tradução no mínimo curiosa. Gênesis 1:2 vai dizer o seguinte aqui, ó. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Interessante que nesse trecho muitas bíblias vão traduzir como o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos lá, vamos tentar entender o porquê o vento de Deus, o sopro de Deus estava agitando as águas, né? As águas ali do abismo. Se você olhar esse trecho somente com um olhar devocional, você nunca vai entender o que está se passando aqui nesse trecho, beleza? Por isso que é importante você abandonar a convenção tradicional das igrejas e partir para uma análise histórica, social e cultural. Fazer uma crítica social, cultural, histórica do contexto ao qual esse texto foi escrito. Porque se você não fizer isso, não adianta, você não vai entender. Beleza? O contexto da Bíblia, galera, se passa aqui, ó, nessa região. Aqui, ó, tá vendo? Vocês podem ver que aqui está, ó, a Babilônia, tá? A Babilônia. Olha aqui, ó, Judá, aqui o Egito. Então esse é o contexto onde vai ser produzido o texto bíblico, beleza? Então agora que você já está em mente o contexto geográfico de onde está se passando a produção desse texto, eu vou pegar aqui, ó, a minha Bíblia de estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, e a gente vai ver aqui uma citação muito interessante que está aqui embaixo na nota de estudo da Bíblia. Então, não é material ateu, tá? Nem material crítico de liberais, tá? Olha só, vai dizer o seguinte, ó. Críticos estudiosos argumentam que a palavra abismo, Tehom, é um remanescente da mitologia mesopotâmica do relato da criação chamado Enuma Elis, tá? Esses estudiosos acreditam que o Deus dos hebreus teve de vencer a divindade do caos, Tiamat,
na forma de abismo. Nota a semelhança entre as duas palavras Tehom, Tiamat. Há muitas razões linguísticas, no entanto, para duvidar de uma identificação direta entre as duas palavras. Então essa é a nota aqui da Bíblia. Mas a nota de estudo já traz para vocês que existe uma correlação. Beleza? Primeiro ponto aqui. Galera, se liga só. O Manual Bíblico SBB também vai reconhecer que existe essa semelhança. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Ó. Porém, as histórias dos babilônios têm algumas notáveis semelhanças com o relato hebraico. Desde que o primeiro dos relatos babilônicos foi traduzido para línguas modernas, ao longo dos últimos séculos, afirmava-se com frequência que os relatos babilônicos eram a fonte mais remota da crença dos hebreus. E aí continua o texto aqui. É óbvio que todo esse material é material apologético, tá? Eles vão sempre tentar minimizar ou trazer uma contra-argumentação. Show? Apesar de ser um material apologético, esse aqui, o comentário histórico-cultural da Bíblia, eu tenho gostado bastante, porque ele tem trazido realmente o plano de fundo sem tentar forçar muito essa questão apologética, apesar de que todos eles o fazem, até esse, tá? Aí aqui ele vai falar sobre o Espírito de Deus, né? Olha só. Alguns hermeneutas traduziram essa expressão como um vento sobrenatural ou impetuoso. A palavra hebraica traduzida por espírito às vezes é traduzida por vento em outras passagens, que tem um paralelo aonde, ó? No Enuma Elis babilônico. Nesse texto, o deus do céu, Anu, cria os 4 ventos que agitam as profundezas e a deusa dele, Tiamat. Nesse caso, é um vento impetuoso que provoca agitação. O mesmo fenômeno pode ser visto na visão de Daniel dos 4 animais em que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Galera, olha só. Esse dicionário aqui, Teológico Internacional, ele é fantástico. Ele também é apologético, é devocional, tá? Mas ele traz muito conteúdo, muito. É um dos melhores livros de consulta que eu tenho aqui, tá? Aí olha o que ele vai falar em relação à palavra terrom, ou abismo, tá? Ele vai falar que é uma grande massa de água, né? Várias vezes essa palavra é usada para designar simplesmente uma grande massa de água, tá? Aí olha só. Uma interpretação mais antiga de Gênesis 1:2 viu uma semelhança entre Terrom, do relato da criação de Gênesis, e a história de Enuma Elis, na qual a deusa Tiamat foi derrotada por Marduk e a partir do seu corpo foram feitos os céus e a terra. Agora olha só aquela questão da raiz que eu falei com vocês, ó. Tiamat e Terrom provêm da mesma raiz. Essa raiz se referia simplesmente a águas profundas. Aí aqui mais um pouquinho à frente fala o seguinte, ó. Águas em marés profundas e abismo na terra. Dos acadianos, o vocábulo assumiu um sentido divinizado, tendo passado a designar a deusa do oceano, Tiamat. Galera, olha só, eu tenho aqui o livro, tá, do Enuma Elish, ele tá em inglês, ó, The Babylonian Creation Epic, tá? E ele inclui aqui também o Atrahasis, tá, que é o dilúvio, é onde sai a história de Noé, tá? Na verdade, sai a epopeia de Gilgamesh, a história de Noé e várias outras histórias ali da região derivam do Atrahasis, tá? Mas eu vou focar nesse vídeo aqui hoje sobre o Enuma Elish. Logo aqui na introdução são feitas comparações, né, citando aqui vários versículos da Bíblia, né, em comparação com o Enuma Elish. E aqui embaixo ele vai dizer o seguinte, ó, this correspondence between Enuma Elish and biblical creation, ou seja, essa correspondência entre o Enuma Elish e a criação bíblica, né, no entanto, é muito mais profunda de ser vista na criação do Gênesis, capítulo 1, né, que reflete a geração dos deuses no Enuma Elish, tá? E aí aqui ele traça até uma tabela com alguns desses paralelismos, tá? Aqui, ó. Alguns desses paralelismos aqui nessa tabela. Como, por exemplo, aqui, ó, luz e trevas, né? Aí ele vai mostrar Anshar, Ekshar,
separação das águas, Apsu e Tiamat, né? Aqui ele vai fazendo, enumerando, tá? São 7 paralelismos até o descanso de Deus e o descanso dos deuses no Enuma Elis, beleza? E aqui tem mais comentários sobre isso. Só que assim, eu queria pegar na própria fonte, tá? Assim como em Gênesis começa com uma cláusula temporal, tá? Na primeira tábua. E eu quero fazer algumas correlações com vocês. Por exemplo, aqui na primeira tábua, depois que Marduk nasce, é descrito que ele é um deus que ele solta fogo pela boca, tá? Quando ele fala, solta fogo pela boca. Isso é uma descrição que até Deus tem na Bíblia. E eu vou fazer a leitura para vocês agora. Vamos ler aqui Salmos 18, tá? Você pode ler do 5 até o 8 ou em diante, que ele vai falar o seguinte, ó. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição chamei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Ou seja, Deus está em um templo, né? Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Fundamento dos montes. Vamos prestar atenção em tudo isso aí, tá? Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas saíram fumaça, de sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Então essa é uma descrição do Salmo 18 que a gente pode atestar em 2 Samuel 22. Olha só. Versículo 7 em diante. Estando em angústia, invoquei o Senhor, e a meu Deus chamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram, e abalaram porque ele se irou. E subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam dele. E baixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés, e subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Então vocês podem ver que nesses textos existe uma concepção de Deus antropomorfizada, né? Que ele está num templo, ele ouve, ele tem que descer, né? A gente vê que Deus ele é antropomorfizado em várias passagens da Bíblia, né? Como por exemplo em Gênesis, depois que os seres humanos eles pecam, né? Eles comem o fruto proibido, eles falam, olha, ainda bem que eles não comeram da árvore da vida, porque senão eles seriam como nós. Tem também outra passagem, que é na Torre de Babel, que eles têm que descer, né? Ó, desçamos e confundamos a língua dos homens, para que eles não possam furar o domo, né? Então tem tudo isso na Bíblia que vai trazendo uma questão de antropomorfismo para Deus, tá? Mas o que eu quero que vocês notem aí é que além do templo, né, além de estremecer o firmamento da terra, tudo isso, Deus ele é descrito soltando fogo pela boca, assim como Marduk é descrito aqui ó, na primeira tabuinha aqui do Enuma Elis. Olha aqui, na tabuinha 4, Marduk, depois que ele foi empossado como o senhor dos senhores, né, ele foi incumbido da missão de rasgar a garganta lá de Tiamat, né, de derrotar Tiamat. E aí acontece o seguinte, ó, é forjado para Marduk o controle dos 4 ventos. Olha só, South Wind, North Wind, East Wind e West Wind, ou seja, o vento do sul, do norte, do leste e do oeste. Então, olha só, depois que ele pega o controle ali dos ventos, as suas armas são os ventos, né? Ele vai para o encontro, vai para a guerra contra Tiamat, que reúne ali os seus monstros, né, o seu exército, para tentar impedir, para tentar vencer esse confronto contra Marduk. Só que a Tiamat ela também é descrita como uma serpente. E olha só que interessante, aqui está dizendo que na boca da serpente reside mentiras, né? Olha aí, mais um paralelismo com a Bíblia, que também fala que a serpente era uma serpente que trazia
mentiras em sua boca. Né? Uma serpente que fala. Então agora quando você coloca a serpente do Éden numa posição de uma divindade antiga, como Tiamat, começa a fazer mais sentido do porquê que ela está falando, né? Por que está agindo dessa forma, tudo isso. Ainda aqui na tabuinha 4, quando a briga deles começam de fato, o Senhor, tá? Lembra que Marduk ele é chamado constantemente de o Senhor. Ele começa a tentar prender Tiamat em sua rede, e aí ele joga sobre ela, lembrando que Tiamat é o abismo de águas, tá? Ele joga sobre ela o seu terrível vento. O terrível vento de Marduk é jogado contra as águas do abismo. Agora eu tenho certeza que sua cabeça fez isso aqui, ó. Explodiu, né? Sua cabeça explodiu. E agora você começa a entender o porquê do vento de Deus está sendo golpeado com violência contra as águas do abismo em Gênesis. É por causa disso. É um resumo, é uma ressignificação da briga de Marduk com Tiamat, que era o abismo. Depois do golpe com o vento furioso, o vento violento, ela deu mole, né? Ela abriu ali a sua guarda e ele desferiu uma flecha contra o dragão, uma flecha contra a serpente. E aí, depois ela foi cortada em 2 partes. Então aqui, galera, fica descrito de forma bem clara que após ele separar as águas do abismo, né? Ou seja, dividir Tiamat ao meio, com uma dessas metades, ele vai criar os céus, tá? Aqui, ó, heavens, tá? Então, ele divide Tiamat e constrói ali com a outra parte os céus, as águas de baixo e as águas de cima. Total semelhança com Gênesis 1. Você não precisa acreditar em mim. Compre um Enuma Elish, de preferência em português, leia lado a lado com sua Bíblia. E aí, me diz você. Olha só, galera, outro paralelismo com a Bíblia muito interessante é que depois de fazer a divisão das águas, né, ele vai fazer a concepção das estrelas, né, das estações, para marcar os anos, para marcar os meses. Está aqui, ó, a mesma coisa acontece em Gênesis. É criada ali depois as estrelas para que sirvam de sinais para festas, né? Para dias e anos, a mesma coisa. E aí, galera, não tem como falar que não é cópia, porque olha só, é a mesma sequência. Depois disso, ele coloca a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. Tá? Que aqui no caso são deuses, como por exemplo aqui o Shamash, que é o deus do sol. Então tem a deusa da lua, o deus do sol. É a mesma sequência. Olha, depois disso aqui, se você falar que não é cópia, meu amigo, você está numa vibe de apologeta muito grande, cara. Você não é exegeta, você quer ser apologeta que vai defender de forma cega a sua crença, né? Olha só, depois disso é criado o rio Tigres e o Eufrates, que são os mesmos rios que estão na Bíblia, galera. Não tem como. É a mesma história, ressignificada. Aqui agora é feito a separação ali do domo, né? É esticado ali a pele da Tiamat para fazer a raquia, para fazer o domo, beleza? Galera, sequência que não tem como, ó. Ele é chamado, o Marduk, de verdadeiro rei, né? De grande rei, pela corte dos deuses, a mesma corte que a gente vê também em Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos a humanidade. Deus é aquele que governa a Assembleia dos Deuses e por aí em diante, né? E aí depois é construído um templo, tá? Depois da criação, depois de tudo isso, é feito o templo. Na história bíblica, ali é o processo da criação, é onde é feito o templo de Jerusalém, tá, galera? Para quem não sabe, ali representa a construção do templo de Jerusalém. Não acreditem em mim. Consultem o material apologético de vocês. E aqui, ó, ele está falando até que depois que ele criou a terra, né, da água, na água ele criou a terra, tá, para a construção do templo. Beleza? Então Deus também faz a mesma coisa em Gênesis. Ele dá água, ele tira ali a terra da água, ali onde depois vai ser construído o reino de Judá, onde vai ser construído o templo. É a mesma sequência, galera, não tem como. Se você fizer uma leitura horizontal dos dois, você vai ver que é idêntico. E aqui ele falando que os deuses vão descansar nesse templo que ele criou. E olha só,
esse lugar a qual ele criou, que ele tirou das águas, se chamará Babilônia. Babilônia. Pois é. E aí, galera, as pessoas que foram criadas por Marduk irão trazer oferendas, tá? Nesse local. Lembre-se que o templo de Jerusalém era o único local ao qual as pessoas poderiam levar as suas oferendas. E aí, por fim, galera, Marduk cria os seres humanos, tá? Que, ó, cria a humanidade. E aí o seguinte, ó, os trabalhos que os deuses realizavam antes agora serão realizados pelos seres humanos. Na Bíblia, né, depois que o homem peca, são os seres humanos que começam a ter que realizar o trabalho. E aí Deus, depois quando finaliza a sua criação, ele descansa, né? Aqui, ó, além de tudo isso, ó, o Marduk é chamado de nosso vingador, Deus também é chamado de nosso vingador. O propósito da criação da humanidade por Marduk é para que as pessoas o reverenciassem, tá? Olha só, galera, que curioso. O propósito da criação dos seres humanos por Marduk, além deles trabalharem, era para que eles prestassem reverência para ele. Tá aqui, galera. Tá no poema. É só vocês pegarem e lerem. Não precisam acreditar em mim, tá? Outra coisa bastante curiosa é que Marduk ele tem mais de 50 nomes. Deus também. Deus tem vários nomes. 50, 60, 70, nem me lembro mais. Eu sei que são vários nomes que Deus tem. Assim como Marduk. Marduk tem mais de 50 nomes sagrados. Assim como Deus no Antigo Testamento, Marduk ele é o responsável pela criação e pela obliteração, tá? Pelas coisas boas e as coisas ruins, assim como Deus. Lembra lá de Isaías 45:7, tá bom? Quando você lê a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver que Deus criou as baleias ou os grandes peixes. Não. Ali são monstros marinhos que estão sobre a sua vontade, tá? É monstro marinho ali. Alguns chamam até de dragões. Lembrando que na Bíblia nós temos 2 dragões, tá? E um dos dragões, ele só vai lutar no final do mundo, beleza? Isso a gente vê em Jó, né? Jó ele fala o seguinte, ó: poderás tirar o anzol, o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Outra coisa muito interessante é que se você ler Jó, você vai ver a descrição de um outro dragão, tá? Que é o Leviatã. Esse Leviatã ele aparece várias vezes na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho mais algum trecho aqui para ler para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Olha só, galera. Em Salmos 74, a gente vai ver uma descrição da luta de Deus contra esse monstro, né? Vamos lá, ó. Salmos 74, 12 em diante vai dizer o seguinte, ó: entretanto, Deus é meu rei desde os tempos antigos. Ele que opera a salvação por toda a terra. Vosso poder abriu o mar, esmagastes nas águas as cabeças de dragões, quebrastes a cabeça do Leviatã, e as deixes como pasto aos monstros do mar. Fizeste jorrar fontes e torrentes, sacastes rios caudalosos. Vós é o dia, a noite vos pertence. Vós criastes a lua e o sol. Vós marcastes a terra a seus confins, estabeleceste o inverno e o verão. Olha só o relato de Isaías 27. Ó. Naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. E matará o dragão que está no mar. Vocês lembram que no relato de Marduk ele disparou uma flecha contra Tiamat, né? Aqui em 2 Samuel 22, do 11 em diante, vai dizer o seguinte, ó: e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvem dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. No 15 vai dizer o seguinte, ó: e disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Então vocês podem ver
que os relatos acerca de Deus, né, quando ele sopra as águas e ele dispara flechas contra os inimigos, é a mesma correlação que nós temos no Enuma Elish com Marduk, cara. É o mesmo Deus, é a mesma divindade ressignificada. É óbvio que Yahvé, Jeová, seja lá como você queira chamar, ele é o Elohim, né? Ele é um apanhado de vários deuses daquela região, ali do Crescente Fértil, da bacia do Mediterrâneo. Todas essas divindades ali, não só da Mesopotâmia, mas também do Egito, de outras regiões, são ali aclopadas num sincretismo e dão origem aos mitos mais recentes, como, por exemplo, o Atrahasis dá origem à Epopeia de Gilgamesh, que vai dar origem à história de Noé e por aí em diante. Na criação de Gênesis não foi diferente. Os mitos babilônicos, os mitos ali do Mediterrâneo, influenciaram sim a criação desse mito. Então a gente pode dizer que, de fato, a criação em Gênesis é uma espécie de plágio do Enuma Elish, o mito de criação babilônico. Show? Assim, galera, não fique com raiva de mim, não sou eu que estou dizendo isso. Vários materiais apologéticos trazem essa correlação. Eu só estou pegando e estou trazendo de uma forma um pouco mais aprofundada para você. Só que você só vai conseguir enxergar isso em sua profundidade se você tirar a venda apologética dos seus olhos, começar a fazer uma análise histórico-crítica, social, cultural, histórica daquele período, tá? E você entender a correlação dos mitos ali do Mediterrâneo. Eu não posso fazer isso por você. Você tem que pesquisar isso sozinho e aí você vai começar a perceber por conta própria da onde surgiu o quê. Beleza? Então é isso. Fiquem agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me ajuda a conseguir todo esse material, todo esse conteúdo para trazer essas informações riquíssimas para você. E se você quiser e puder, torne-se membro para ajudar esse canal a adquirir mais material e trazer ainda mais conteúdo. Fiquem agora com as sugestões de vídeo, aí as análises dos versículos de Gênesis 1, de Gênesis 2, que eu já fiz para vocês. Um grande abraço, valeu, falou, fui galera, tchau, tchau, tamo junto!